Foram 9 anos acompanhando a trama do mundo de Westeros, e querendo ou não, a gente se apegou a muitos atores que fizeram parte da série. Mas existe vida após Game of Thrones? Faz 4 anos que a série acabou. E aí, a galera parou ou ainda tá nativa? Vamos ver onde é que esse elenco tá hoje em dia e onde você pode assistir outras coisas deles. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Game of Thrones foi um fenômeno global, isso a gente sabe, né? Pô, a gente só falava sobre isso. Na época, já foi a série mais bem-sucedida da história, a série mais cara do mundo, e ela foi um marco na cultura pop, um divisor de águas ali. Game of Thrones elevou o nível das produções para TV. O que eu quero dizer é que depois dessa série, os estúdios tiveram que investir pesado e ralar muito para atingir o nível que essa série alcançou. Ou seja, ela botou um padrão ali, né? Meio que um parâmetro para se comparar com as outras. E falando em elevar nível, Game of Thrones alavancou muitos atores que não eram conhecidos do grande público. Muitos deles chegaram até no sucesso mundial só depois de Game of Thrones. Mas você sabe o que todo mundo tá fazendo hoje em dia? Será que todo mundo tá nativo ou alguém já parou por ali? Onde que a gente pode assistir mais coisas desses atores? Vem comigo pra gente vasculhar a carreira dos principais artistas de Game of Thrones agora no quadro Por Onde Anda. Sean Bean. O Ned Stark, ele foi aquele personagem que a gente mal conheceu, mas considera pra caramba, né? Tivemos pouco tempo com ele, nunca a gente imaginou o que ia acontecer com ele. Ele foi interpretado pelo ator Sean Bean, que tem uma carreira gigantesca há muitas décadas. Ele tinha dezenas de filmes no currículo antes de chegar em Game of Thrones. Mas o grande público conheceu ele mesmo, né, anos antes, como Boromir em Senhor dos Anéis. E ele também teve no filme Troia como Odisseu, lembra disso? Daí, em 2011, ele chegou em Game of Thrones e o Ned Stark teve uma morte que mostrou pra geral o ritmo da série. A partir dali, a gente percebeu como que seria a série. Porque até ali, nenhuma outra série tinha matado os protagonistas, assim, de repente. Depois de Game of Thrones, o Sean Bean continuou na carreira normalmente, com dezenas de filmes, séries, né? Até fazendo voz de personagens em games. Dos trabalhos mais recentes, ele teve agora na série Expresso da Manhã na Netflix como o Sr. Wilfred. E no ano de 2023 ele teve no filme dos Cavaleiros Zodíaco no papel de Mitsumasa Kido. Você tinha reconhecido que era ele ali? Emilia Clarke. Bora agora pra Mãe dos Dragões. Emilia Clarke, que viveu a Daenerys Targaryen, já tinha uma carreira no cinema e na TV antes de Game of Thrones, mas na época era muito início de carreira. Pra vocês terem ideia, ela se formou em artes dramáticas em 2009. A série começou a ser produzida em 2010. Daí o sucesso mundial veio tipo como um meteoro. Enquanto a Emilia Clarke ainda estava em Game of Thrones, ela fez outros trabalhos no cinema, como por exemplo nos filmes O Exterminador do Futuro, Gênesis de 2015, Como Eu Era Antes de Você em 2016, Han Solo, uma história Star Wars em 2018 e Uma Segunda Chance para Marte em 2019. E uma curiosidade é que nessa época que ela ainda estava em Game of Thrones, ela foi convidada para o papel principal do filme 50 Tons de Cinza, mas ela acabou recusando o papel. E para quem não sabe, Emilia Clarke também é dubladora e trabalhou no episódio Futurama de 2013, na animação Robot Chicken e também como a voz da Daenerys no jogo Game of Thrones. Dos trabalhos mais recentes, a Emilia Clarke teve em cartaz em 2020 com a peça Gaivota em Londres e agora com a série Invasão Secreta da Marvel como a Gaia, né? Ou seja, a Emilia está em plena atividade aí para alegria dos fãs. Lena Headey. A Cersei Lannister, pô, foi uma vilã daquelas, né? Poucas vezes a gente viu tanta frieza. Isso deve ter sido incrível pra atriz Lena Headey, né? Até porque foi por causa desse papel que ela foi indicada 2 anos seguidos ao prêmio Emmy de Melhor Atriz, em 2014 e 2015. Mas antes de Game of Thrones, você viu ela como Rainha de Esparta no filme 300. E ela não parou por aí. Enquanto tava rolando, enquanto ela tava no elenco de Game of Thrones, ela gravou outros trabalhos, como por exemplo os filmes Uma Noite de Crime, 300 Ascensão do Império, Orgulho, Preconceito e Zumbis. E a Lena Headey também não parou a carreira. Ela inclusive fez parte do filme Thor, Amor e Trovão, que foi lançado ano passado, né? Mas as cenas dela, infelizmente, foram cortadas na versão final. Sophie Turner. A Sophie Turner viveu a Sansa Stark, vamos combinar que a jornada dela foi uma das maiores aflições que a gente teve com a série. Antes de Game of Thrones, a Sophie Turner não tinha uma carreira mundial no cinema nem nas séries. Foi a partir de Game of Thrones que tudo mudou. Apocalipse de 2016 e Dark Phoenix de 2019. E aí depois de Game of Thrones ela continuou nativa também. Ela fez uns trabalhos como atriz nos clipes do grupo musical do marido dela, o Jonas Brothers. E em 2020 ela teve na série Survive, que não teve muito sucesso. Agora é torcer pra vir mais coisa grandiosa no futuro pra ela. Nikolai Coster-Waldau. E vamos voltar pra casa Lannister pra falar do ator que interpretou o Jaime Lannister. O ator Nikolai Coster, ele começou a carreira na Dinamarca, onde ele nasceu, e começou no teatro lá. Aí só depois ele passou pro cinema e TV e migrou para os Estados Unidos. O primeiro filmão que ele teve foi Falcão Negro em Perigo, em 2001. Mas é inegável que Game of Thrones foi um divisor de águas para ele.
Enquanto ele ainda estava interpretando o Jaime Lannister, ele gravou os filmes Oblivion com Tom Cruise e Deuses do Egito. E mesmo com o fim da série, a carreira do Nikolai não parou. Os trabalhos mais recentes são os filmes Caça Mortal de 2020, Contra o Gelo de 2021 e em 2003 ele tá na série A Última Coisa que ele me falou, que já tá na Apple TV. Peter Dinklage. Bom, o Peter Dinklage ele já tinha uma carreira de décadas no cinema e na TV antes de Game of Thrones. Ele começou na carreira ainda nos anos 90, ele emendou nos anos 2000 em filmes que com certeza você viu. Um Duende de Nova York, né, que passou muito na Sessão da Tarde, e As Crônicas de Nárnia. Mas sempre eram papéis secundários. Aí veio Game of Thrones e, porra, jogou o Peter Dinklage pro estrelato total. É o divisor de águas também. Durante a série ele fez vários outros filmes, como Pixels, participou de X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, e até teve em Vingadores Guerra Infinita. O Peter tá na ativa total. Em 2021 ele foi protagonista do filme Cyrano, que é um filme cult musical. E tem um filme solo chegando. Ele tá em Jogos Vorazes, Cantiga dos Pássaros da Serpente, no papel de Casca Highbottom. E com certeza ele não vai parar não, a estrada tá totalmente aberta pra ele. Kit Harington. E como será que tá o ator que fez o Jon Snow? Pra quem não sabe, o Kit Harington foi um dos exemplos que teve a vida mudada totalmente por causa de Game of Thrones. Explosivo pra ele, né? Por quê? Porque ele queria ser jornalista e ele acabou fazendo algumas peças de teatro. A coisa fluiu tão bem que as peças começaram a ganhar prêmios e tal. Daí o primeiro trabalho dele na TV foi onde? Game of Thrones. Imagina passar num teste e o primeiro trabalho ser esse. Foi assim que rolou com Kit Harington. E aí veio a fama mundial e a oportunidade de fazer outros trabalhos. Enquanto ele ainda estava na série, né, ele teve também nos filmes Pompeia, Silent Hill Revelation, né, Como Treinar Seu Dragão 2 e 3, e em 2021 ele teve no filme Eternos como Cavaleiro Negro e participou também da série Modern Love. Já em 2022 ele teve no teatro com a peça Henrique V de Shakespeare e no filme Baby Ruby. E no ano de 2023 na série Extrapolations, Um Futuro Inquietante da Apple TV, que infelizmente não saiu bem, né? E todo mundo tá naquela expectativa se vai ou não vai rolar o spin-off do Jon Snow, e o Kit Harington garante que a série vem por aí. Eu tô esperando. Gwendoline Christie. E é impossível de não falar da Brienne, né? A atriz Gwendoline Christie é daquelas artistas que tem, um visual muito próprio. É sempre chamada para papéis impactantes, também por causa do visual. E Game of Thrones foi decisivo nisso. Ela tinha uma carreira modesta de atriz antes da série, mas foi a personagem Brienne que lançou ela pro mundo e abriu várias portas. Foi durante Game of Thrones que ela acabou fazendo outros grandes trabalhos, como por exemplo a Comandante Lim de Jogos Vorazes e a Capitã Phasma em Star Wars, O Despertar da Força e Os Últimos Jedi. E 2022 foi o ano da Gwendoline. Ela atingiu de vez a cultura pop com os papéis dela nas séries Sandman e Wandinha. E pode esperar mais dela por aí. A Gwendoline foi confirmada no elenco da próxima temporada da série Ruptura. Essa eu tô bem no hype pra ver. Aliás, assiste essa série, vai por mim. Maisie Williams. E pra finalizar, bora saber mais da atriz que interpretou a Arya Stark. Aquela que matou o líder dos caminhantes lá, que ficou 9 anos planejando o ataque. Matou com uma faquinha, né? Bom, a história dela é muito curiosa, ok? A Maisie Williams, ela não tinha absolutamente nenhum trabalho como artista, como atriz. Ela tinha uns 12 anos mais ou menos quando a escola dela encaminhou algumas crianças para fazer teste para uma série de televisão. E era justamente Game of Thrones. E daí veio reconhecimento mundial e vários outros trabalhos em filmes e séries. Durante a série, ela teve alguns projetos no filme My Boy da Netflix e alguns episódios também de Doctor Who. Quem assiste a série lembra da Asher, né? Que depois virou eu. Foi um personagem bem bacana, teve até destaque na temporada 9. Depois que Game of Thrones acabou, ela fez parte do elenco do filme Os Novos Mutantes da Marvel e da série Two Weeks to Live, da HBO. O trabalho mais recente da Maisie Williams é na minissérie Pistols da Star Plus. Rock and roll pra caramba, ok? E ela também tá na série The New Look da Apple TV. Curtiu saber um pouquinho mais da carreira de toda essa galera? Já vai comentando aqui outra série, outra obra que você quer que a gente traga aqui pra você saber onde que estão o elenco, o que eles estão fazendo agora. Já tô olhando os comentários. Obrigado por esse vídeo, toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso é muito importante, o sininho é importante para você sempre ficar ligado no que tá acontecendo. Obrigado de coração, até a próxima. Fui!